Olá a todos, estou aqui para mais um vídeo do resumo semanal de leituras, desta vez semana 20, se não me falha aqui a contagem. Eu iniciei então a semana com o livro Para o meu Luxo e Literatura e que curiosamente foi também um dos livros do mês de maio do Book Gang da Helena Magalhães. Estou a falar então de Onde Cantam os Grilos, de Maria Isaac. É um livro que eu já tinha ouvido falar já há bastante tempo, primeiro no canal da Ana Lopes do Sabor dos Meus Livros e depois no canal da Silféria. Eu tinha ficado muito curiosa com as opiniões delas e então aproveitei a promoção que a Cultura Editora esteve a fazer durante o mês de Abril, se não estou em erro, durante o final do mês de Abril, e consegui o livro então a 50% de desconto e aproveitei. A história é então narrada por Formiga, já em adulto, mas recuando então ao tempo que era criança. Formiga foi então também um bebê que foi deixado à porta da herdade do lago e foi criado ali um bocadinho entre dois mundos, os mundos dos criados, dos empregados e da família Faz. E ele vai-nos contando então aqui a sua história, remontando, ele era uma criança de 10, 11 anos, então a forma como a autora nos dá a conhecer a história é contada por este homem, o Formiga, em adulto, mas através do seu olhar de criança. Portanto, temos aqui uma história sempre pautada aqui com essa ingenuidade natural das crianças. E eu adorei aqui a história, adorei conhecer os vários protagonistas então da herdade, não só os criados, mas também os senhores, a família Faz. Depois a história aqui da herdade está também muito ligada então aqui com lendas e com maldições. Então, a história acaba por estar aqui muito ligada então à vida na herdade, à vida destes senhores e também aqui um bocadinho ainda com aquela questão do contrabando. E eu gostei mesmo muito. Para já adorei esta forma da autora nos contar a história com esta naturalidade dos olhos da criança, do Formiga enquanto criança. Depois a relação que ele tem com as diversas personagens, não só os criados, mas a família Faz e conhecemos então não só o casal, mas também os 3 filhos. E depois a história está escrita com um tom português e tom português do norte, troca o autor na grafia, põe os Bs, os Fs pelos Bs e portanto dá um toque aqui mais natural e eu gostei mesmo muito, fiz uma grande leitura. Eu vou dar 4 estrelas e não dou as 5, porquê? Para já o livro depois chegamos ao final e tem aqui um final muito trágico, que o livro vinha a anunciar desde o início e eu tive sempre esperanças que não fosse tão trágico quanto isso, mas tem aquele tom trágico. E depois eu queria saber mais de algumas personagens, nomeadamente o Padre Manuel e a Ana. São 2 personagens em que eu queria que a autora tivesse aprofundado mais aqui o desenvolvimento destas 2 personagens. Eu queria saber mais sobre elas e daí então as minhas 4 estrelas e não as 5, mas sem dúvida que fiz uma grande leitura e vou querer sem dúvida ler mais aqui de Maria Isaac, porque foi mesmo uma grande leitura. De seguida li um thriller, O Quero-te Morta, de Peter James. Eu, se não estou em erro, foi a Issa e a Dora que o ano passado, há 2 anos acho eu, que tinham falado muito bem do livro e eu tinha então ficado muito curiosa, então foi desta. E que thriller! Foi um thriller que para já agarrou-me logo desde o início. Temos aqui então a história da Red, é uma jovem mulher e que ela está a ser perseguida pelo seu ex-namorado. Ela, quando o conheceu, achou que ele era o homem da vida dela e depois foi percebendo que ele mentia, que aquilo que ele dizia não era bem assim. E quando a história inicia, eles já estão separados, só que ele é um perseguidor autêntico e a história então do livro é sobre isso, é a forma, o que ele arranja para a perseguir, o que ele arranja para se vingar dela. É uma história altamente eficiente, de vingança e eu adorei. Temos depois aqui, isto pelo que eu percebi também depois que vi no Goodreads, é um livro de uma série, é o 10º, só que eu suponho que seja série porque
deduzo que aqui o detetive principal, o polícia, que seja comum em todos os livros, mas que as histórias entre livros sejam isoladas, sejam individuais, porque a história deste começa e termina neste livro. E depois, lá está, temos aqui algo da vida pessoal do detetive que é aqui levemente abordada e, portanto, eu julgo que em termos de série que haja determinados livros que tenham pequenas partes então da vida deste detetive. Mas lá está, eu adorei. Eu vou dar 5 estrelas porque sem dúvida fiquei agarrada logo no início. Tem o início do livro, é um início muito poderoso, um início que nos deixa aqui o quê? Esta pessoa é capaz disto, quando nós começamos a perceber o que é que se passa aqui. E a sério, muito, muito bom, falo a sério. O livro é grande, mas isto lê-se rapidamente, mesmo, muito rapidamente, e também o facto dos capítulos serem relativamente curtos também ajuda a queremos ler, e depois temos sempre algo que acontece e que nos deixa sempre na expectativa de querer mais, e sem dúvida 5 estrelas. Eu tenho ali outro livro do autor e, portanto, estou mesmo muito ansiosa porque fiz mesmo uma grande leitura. De seguida ali então o caderno de Maya, de Isabel Allende, e nós aqui conhecemos Maya Fidal, uma jovem americana de 19 anos e que no início do livro está então a chegar ao Chile, mais concretamente à ilha de Chiloé, uma ilha isolada, e nós vamos percebendo que ela está a fugir de algo dos Estados Unidos, que lhe aconteceu alguma coisa e está a fugir. E depois, e nós vamos conhecer então a história através dela, através de entradas como se ela escrevesse num caderno, como uma espécie de diário, contando não só o presente, o que se passa então nesta nova realidade que ela se tem que adaptar, muito diferente daquilo que ela estava habituada nos Estados Unidos, porque a ilha é um ambiente mais fechado, é um ambiente mais tradicional, com muito menos tecnologia, portanto, muito diferente. E vamos acompanhando também, então, o que é que lhe aconteceu no passado, portanto, a sua história, enquanto era pequena, e depois também tudo o que foi acontecendo. Poderá não ser fácil para toda a gente, porque nós vamos tendo partes no passado, partes no presente, e ela não conta, em termos de história do passado, ela não conta tudo de forma sequencial. Portanto, vamos tendo aqui saltos distintos ao passado, mas a mim não me fez confusão. Nós também temos, dentro de cada capítulo, tem sempre um espaçamento entre partes, que também foi fácil identificar. E depois é uma história tão cheia, tão rica. Temos problemas de droga, temos problemas também aqui um bocadinho de prostituição, de máfias, de corrupção, de lavagem de dinheiro, de abuso de álcool, de tanta coisa. E ainda também, depois na parte do Chile, temos aqui um bom enquadramento político e social do que é que aconteceu no Chile, o que é que, a evolução que também, as consequências que teve para a população e o que é que, o desenvolvimento que está a ter. E eu adorei, vou dar 5 estrelas. Eu gosto muito dos livros de Isabel Allende, gosto muito da escrita da autora, e este não foi a exceção, e esta história foi... tocou-me muito da forma como a autora foi criando toda esta aqui ligação, e apesar de ser uma jovem de 19 anos, não achei o livro... as pessoas podem pensar que é mais juvenil, e não achei nada disso. Achei uma história bastante sólida, uma história bastante adulta, e portanto 5 estrelas, porque, a sério, adorei. De seguida, um livro então para o Wall 75 e da Dora, e para o ler é respeitar a história da Leituras Descomplicadas. Estou a falar de O Carteiro de Auschwitz, de Joe Rosenberg, um livro que me foi gentilmente cedido pela Amada dos Livros, a quem eu muito agradeço. E não pensem que este é mais um livro sobre o Holocausto. Eu já li muito sobre o Holocausto, já houve livros que me tocaram muito, já houve livros que me tocaram menos, mas este está sem dúvida num dos meus tops de preferidos. Temos aqui a história de Joe, a história verídica. Ele não nasceu como Joe, mas ele, o autor depois emigrou para os Estados Unidos e acabou por adotar o nome Joe, e é o nome que ele se identifica, portanto ele já não se reconhecia como outro nome senão Joe. E a história é contada por ele. Ele era um adolescente da Polónia, quando viu então os nazis tomarem conta
da cidade, da pacata cidade, pacata aldeia, onde ele vivia com a sua família. E tudo aquilo que ele nos vai contando é de uma dureza incrível. Ele sobreviveu vários anos na zona onde morava, ali também um bocadinho disfarçado como gentil a trabalhar em quintas. Ele juntou-se a guerrilheiros russos. Ele passou ainda por 3 campos de concentração, por uma marcha da morte, e o Joe sobreviveu. E nós vamos aqui conhecendo a história dele, contada por ele, vamos percebendo tudo o que ele passou, tudo o que ele viu a família passar. Ele chegou a presenciar a morte de um dos seus irmãos, além da morte de muitas mais pessoas, mas depois a forma como ele também encara tudo. O Joe nunca perdeu a esperança, apesar de ele ter sido um adolescente quando a guerra começou. Ele nunca perdeu a esperança, ele tinha sempre uma fé incrível, uma esperança incrível, e conseguiu também, ele salvava-se a ele próprio, mas ele ajudava aos outros. Um pouco que ele tinha, ele não era só para ele repartia aos outros. Portanto, ele também era uma pessoa com uma enorme generosidade. E a sério, houve tantas vezes durante aqui o livro destes relatos de coisas que me deixaram completamente com um aperto, me deixaram completamente angustiada. Tudo o que passou para sobreviver. Num dos campos chegavam a comer rãs cruas, vivas, portanto, tanta coisa. E a sério, eu adorei, vou dar 5 estrelas ao livro. Foi um dos melhores livros, tal como eu disse, foi um dos melhores livros que eu já li sobre o Holocausto. Histórias verídicas, e sem dúvida muito bom. Recomendo imenso, porque, sério, é um relato absolutamente incrível. Não só na parte dos campos de concentração, e isso, há milhares de livros, há muitos livros sobre campos de concentração, mas tudo também antes dos campos de concentração, a forma como também ele próprio, aquela mensagem de esperança. Temos aqui, acho-se, alguma repetição de sentimentos, alguma repetição de pensamentos, mas a mim não me incomodaram, porque acho que também reflete um bocado a forma como os prisioneiros encaravam o dia-a-dia, a repetição também dos dias que passavam no campo, a forma como as pessoas tinham que olhar para as coisas. E, sério, sem dúvida, conheçam a história do Joe, porque é, sem dúvida, incrível. Uma história incrível de sobrevivência, muito boa. De seguida, li então Oscar, o Dom Extraordinário de um Gato Único, do Dr. David Dousa, um livro para o meu projeto Legados. E a história é então contada aqui pelo Dr. David, que é geriatra num lar, que o lar tem muitos utentes e muitos deles são pacientes que têm Alzheimer, portanto, demência. E o Oscar é então um dos gatos, porque o lar tem mais gatos que vivem ali com as pessoas, portanto, dá também um ar mais acolhedor à casa, um ar mais familiar ao lar. E o Oscar é um gato especial, é um gato que as pessoas, os auxiliares começaram a reparar, os auxiliares enfermeiros começaram a reparar que o gato, o Oscar, vai-se aninhar nas camas de doentes que pouco tempo depois morrem. Portanto, ele tem o dom aqui de prever a morte e acaba também por dar aqui um conforto às pessoas. E então a história, narrada aqui pelo Dr. David Dousa, ele inicialmente é um bocadinho cético e depois a tentar descobrir, fala com muitas pessoas familiares de antigos pacientes. E o livro é uma história incrível, não só aqui por o papel do gato, mas a forma como cada familiar também encara a doença do familiar que é próximo, não é? Que está doente, que tem a demência, que tem outros problemas de saúde. Portanto, temos essa perspectiva. Temos também aquela perspectiva de como é que cada um deles supera a morte, mas que em comum tem então este gato que vem dar aqui
um calor especial, uma ajuda. As pessoas viam sempre aqui o Oscar como uma ajuda, um conforto naquele momento tão difícil. Eu vou dar 5 estrelas, foi um livro que me tocou, ou não me tocasse, não tivesse eu gatos e eu achar que eles são uns animais especiais. E depois tem também, quer ver se eu encontro aqui, ao longo do livro, vamos tendo aqui então algumas fotografias do Oscar. Eu sou sempre da opinião que um livro de gatos devia ter sempre fotografias. E no início também de cada capítulo temos sempre aqui uma pequena citação sobre gatos e que qualquer amante de gatos gosta. Portanto, eu cheguei a partilhar uma fotografia no Instagram, eu vou tentar deixar por aqui, se não me esquecer, com algumas das frases que eu achei mais bonitas, mas cada capítulo tem, o livro tem 23 capítulos, portanto são 23 citações, e depois ainda aqui na parte final das abas temos aqui mais fotografia do Oscar, e aqui é a mesma, portanto e aqui está também na clínica, portanto é um livro incrível, lá está, 5 estrelas, eu adorei. E pronto, eu vou então ficar por aqui. Foram estes os 5 livrinhos que li durante esta semana. Digam-me se leram algum, se não leram, se ficaram curiosos, contem tudo cá em baixo, que eu vou gostar de trocar opiniões com vocês. E pronto, eu vou ficar por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.